vale a pena, né? Talvez tenha alguém que o esposo não é cristão, né? E esteja passando por isso, né? E a minha mãe é um grande exemplo de mulher de Deus. Pastor João, pastor que está aqui. Porque eu me lembro, eu era um berço, eu dormia assim no cantinho da cama, e a minha mãe, isso é tremendo, nunca falei isso, né? Assim, publicamente, mas vou falar hoje. Ela chegava da igreja, ele não deixava ela ir para a igreja, né? Xingava que não queria que ela fosse, mas minha mãe sempre ia para a igreja. E quando ela chegava, muitas vezes, eu testemunho de pequeno, eu não esqueço, pastores, né? Até mesmo apanhava de joelho, né? Meu E Deus. eu até falava, falei, para, pai. E eu lembro que ela dizia, filho, fique em paz. E eu vivenciei isso, né? E até hoje nunca esqueci. Mas sigo hoje o exemplo da minha mãe, que mesmo ali não largou a sua fé, mesmo na agressão, ela não largou do Senhor Jesus. Ele mandava ela ajoelhar e agredir Não, ela. ele começava e pegava aquele chinelo, né? E chutava e ela caía de joelho e ficava orando, né? Ficava de joelho e ele chutando, batendo. entendeu? Meu Então Deus. isso é muito forte, né? Mesmo o senhor crescendo nesse ambiente, o senhor nunca largou a fé. Nesse ambiente, até os... Né, vamos entrar agora, né? Nessa parte, que eu não conhecia o mundo, né? E quando a minha mãe, ela comprou uma roça, vamos dizer assim, longe da igreja, um pouco mais longe, eu tive sítio, o senhor fala? um sítio, para que todos possam entender. Foi aonde eu fui conhecendo o mundo e afastei. Sim. Mas ficou muito longe da igreja essa roça? Ficou bem distante, né? É. Mas realmente a gente vai querer provar daquilo que você não provou, que é o mundo, né? E provei, sim, saí. Mas o senhor estava com quantos anos quando isso aconteceu? Aí eu já tinha, quando eu afastei, estava em 15, 16 anos ali. Naquela faixa etária. Foi aí onde eu fui até o fundo do poço. O senhor com 15, 16 anos saiu da presença de Deus? Saí da presença de Deus. E o senhor foi, em média, assim, quanto tempo longe da presença de Deus? Fiquei muito tempo não, em torno de 2 anos. Mas para mim foi uma eternidade. Uma eternidade, né? Nesses 2 anos, de 15, vamos aproximadamente 17 anos. Nesses 2 anos, como é que foi para o senhor? Nesses 2 anos, meu irmão, eu achava que ia preencher o vazio nas festas, na bebida. Todos que vão ver esse testemunho e que me conhecem lá, né, sabe que eu estou testemunhando algo verídico, né? A gente é também das redes sociais e foi afundando cada vez mais na bebida, cigarro, até mesmo droga. E isso, meus irmãos, eu me alegrava quando eu estava ali com os amigos, nas festas, passava de 3 dias carreado na bebida, no forró, na dança, na vaquejada. Só que quando eu chegava, pastor, em casa, ficava um buraco dentro de mim, um vazio. Por isso que eu falo, quem está na presença de Deus nunca sai da presença de Deus, porque às vezes não dá tempo, pastor, voltar. Né? Nesse meio termo, como eu falei, nessa convivência, nessa turbulência, não acabou, pastor, continuou, e isso anos, né? E isso eu fui crescendo, né? Ali 15 anos já estava um homem, né? Ali formado, e eu já não estava admitindo isso, e eu sabia, a hora que eu falasse alguma coisa, algo de mal ia acontecer. E um dia eu falei, ele pegou vamos dizer assim para entender, um pau, uma madeira, né? E foi para me agredir. E o aí seu pai? Sim. O senhor falou o que para ele? Foi aí onde quando ele foi me agredir, eu peguei, na hora eu já tinha força o bastante, né? Segurei ali, forte ali, foi onde eu tava no mundo, sabe, irmão, no pecado, e a gente entrou em luta corporal ali, e eu falei, chega, tava, né, até pegando uma corda para amarrar e levar ele pro pai dele, porque ninguém aguentava mais a situação. Então isso, meu irmão, aí foi onde ele me perseguiu, meu próprio pai, meu irmão, devido isso. Perseguiu o senhor assim, para matar? Sim, eu achei que ia acabar por ali. Uma vez eu fui, a minha mãe, que eu tive que sair de casa, e ali ele com uma faca foi para agredir. Minha mãe entrou na frente. Então,
É isso, é viver longe de Deus. E como foi pro senhor, assim, o seu pai tentando lhe matar? Irmão, foi o fim, porque o pai da gente é o nosso herói, né? Nosso pai é aquele que a gente se espelha nele. E aí foi, sabe, irmão, devido à bebida e tudo, até tava dando para levar aquele vazio. Mas isso aí já foi o fim para mim. Eu chorei muito. E eu falei, chega, eu tive que sair de casa. Sair de casa. Na vila existe uma estrutura, vou falar assim, né? De mais ou menos 4 andares para cima, né? O senhor tentou se matar, Ronaldo? E aí foi onde foi o fundo de poço que eu subi nessa altitude de 4 andares, né? Que é localizado hoje na vila, na Agrovila 14. Todos que vai me ouvir pode confirmar isso. E eu subi ali, irmão, tem uma dificuldade porque a primeira não tem escada, já para ninguém subir, né? O primeiro degrau. Então eu peguei na coluna mesmo, eu escalei, estava decidido realmente dar um fim ali, irmãos, na minha vida. E eu subi nessa altitude de 4 andares em cima, que tem a caixa d'água. Nesse momento, o senhor chegou a ouvir alguma voz assim, dizer pro senhor tirar a própria vida, ou alguma coisa assim, ou não? Sim, pastor. Porque muitas das pessoas, quando tiram a própria vida, muitos não entendem o porquê. Né? Porque acredito eu que tem casta de demônios que influencia a pessoa a isso. Como é que foi essa experiência para o senhor? Com certeza, pastor. Isso eu posso confirmar, né? Uma experiência que eu não queria que ninguém provasse, mas infelizmente nós estamos no mundo e existe sim o que vai dar um homem, né? Que tem ali vida, não tinha nenhuma doença nem nada, subir numa altitude daquela e para quê? Para ficar lá em cima. E ali eu falei, é agora. E essa voz veio e falou assim, pula daí. Aí a sua vida, ó, seu próprio pai, seu sangue, ó como que tá te perseguindo, você já brigou com ele. Então se você pula daí já dá um baixo, acaba com tudo. E aí, meu irmão, eu ouvi essa voz e fui para me jogar, me suicidar, meu primeiro suicídio. Veio outra voz diferente do meu lado. A voz de Deus, por isso que eu falo. Aquele que tem promessa, aquele que a mãe está buscando, aquele que o seu pastor está buscando, seu familiar. Deus, ele está ali atento, pastor. E o Senhor falou comigo, aquela voz, muito rápido. Falou, filho, não faça isso. Aí eu chorei, já estava chorando, irmão, chorando muito. Né? Eu estou contando aqui, mas no momento que veio tudo isso, esse ataque maligno, vem sim, irmão, o choro. E você faz, irmão. Aquela voz te chamou de filho. Sim. Não faça isso que eu tenho uma grande obra na sua vida. E vou te trazer de volta. Aleluia. Vou te trazer de volta. Foi aí onde, meu irmão, eu voltei mais em si. Aquele choro, imagine, mesmo ali naquela situação, se eu vi alguém, um amigo, que nunca vai te abandonar, é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso que deu a vida por nós. Ele não abandona, porque eu o abandonei. Eu o larguei. Mas o Senhor, ele recebe o filho pródigo de volta. E aí foi onde no ponto já lá de me jogar. Eu parei e sentei, pastor, que eu estava trêmulo, chorando muito. E respirei, conversei com Deus. E tomei a decisão ali de voltar para casa do Pai, na casa de Deus, deixar tudo isso, toda bebida, toda farra, toda festarada que eu ia, e graças a Deus eu consegui, irmão. E o senhor voltou para a casa do Senhor? Voltei para a casa do Senhor, falei para minha mãe, falei, olha mãe, passa aquela roupa branca lá que está guardada há muito tempo. E ela ficou muito feliz, passou aquela roupa, irmãos, passou minha roupa branca, ficou maravilhosa. E eu falei assim, hoje eu estou decidido, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa de Deus. E ele não fez nem o convite, mas quando você está decidido, pastor, eu levantei a mão quando foi encerrar, falei, opa, esqueceram do convite, mas o Senhor me convidou já para voltar para a casa do Pai. Então, irmão, foi um choro. Aleluia. Foi uma coisa linda, maravilhosa.
foi uma bênção de Deus. Olha, pastor, foi maravilhoso voltar para o primeiro amor. Meu Deus. E a partir daí, como é que foi a sua vida? Os dias sobre o perdão, que muitas pessoas ficam amarrando, o inimigo fica colocando ali amarração para você não perdoar o teu pai, a tua mãe, mas ele pode ter feito o que for com vocês. Temos que perdoar, porque é um mandamento bíblico que diz que devemos perdoar o nosso pai, a nossa mãe. Eles podem, né, falar muitas coisas com a gente, menos agredir, mas nós devemos, filhos, perdoar os nossos pais. É um mandamento bíblico. Então foi a primeira coisa que eu falei: Senhor, como que a gente estava intrigados. Uhum. Então não foi fácil, pastor. Vocês ficaram muito tempo sem se falar, não? Sim, porque devido ao acontecido, então, entendeu? Às vezes que eu tentava voltar para falar com minha mãe, então ele sempre, devido, né, à bebida, então foi uma mágoa muito grande, né? Então a minha tarefa quando era criança era pedir para que ele aceitasse Jesus e tudo, mas nunca consegui naquela fase, né? Aí nessa fase que eu voltei para Cristo, para o Senhor Jesus, foi onde eu comecei a orar e buscar que Deus pudesse trazer ele para a presença de Deus. E muitas pessoas não acreditam, mas existe profetas de Deus, homens de Deus, né? Mesmo pessoas que não precisam nem saber ler, se ele for cheio do Espírito Santo, Deus ele usa. E usou uma jovenzinha, uma adolescente, cheia do Espírito Santo, que muitas pessoas tinham medo de falar de Deus para ele, que ele não gostava, né? E ela foi baseada com o Espírito Santo. Deus fez que a vizinha fosse baseada com o Espírito Santo para falar com ele. Meu Deus. E apontou o dedo assim no nariz dele e falou: homem, chega, basta. Tenho assistido tudo que tu tem feito diante dos meus olhos. Hoje basta. Te dou duas opções. Ou você vem por amor para a minha presença, ou você vai vir para dor, pela dor. E ele ficou parado assim, parece que tomou uma injeção assim. E eu falei: meu Deus, ele vai agredir essa menina, ela vai fazer alguma coisa. E ele baixou a cabeça e a voz de Deus é tremenda, meu irmão. Deus é maravilhoso. E eu fiquei atento à profecia. Eu falei: agora eu tenho que, né? Aí consegui, né? Ali pedir perdão ao meu pai, né? Ele, um homem duro, né? Duro, e ele sentado no banquinho lá fora, e eu falei para ele, contei o caso, e ele engoliu assim, sabe? Querendo chorar, mas segurando. Eu falei: peço perdão, meu pai. Tudo isso aí, eu estava no mundo e peço ao Senhor, aceite esse Jesus do qual eu sirvo, que ele é maravilhoso. Eu creio que ele vai libertar o Senhor. Deus me deu força para eu falar para o meu pai, de sabedoria. E ele me fez uma promessa. E falou: filho, no meu aniversário eu vou entregar minha vida para Jesus. Então, né, irmão, já foi né? Então Deus, nesse período, irmão, começou, por misericórdia e bondade, né? Porque os dons são dele, ele só nos empresta. Começou a me usar naquele povoado muito simples, né? Cego enxergou, paralítico andou. Então, a mão de Deus foi poderosa. Eu comecei a viver essas experiências com Deus e cada vez me fortalecendo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o ponto de realmente as pessoas verem que eu estava firme com Deus, de pessoas virem procurar, por oração. E uma certa feita, ele estava atrapalhando as abelhas. Ele abriu um cupim, ela dá num cupim bem grande, e colocou um veneno chamado furadã. Furadã. Pode pesquisar aí os ouvintes o que é esse veneno, que uma miligrama, 1 grama dele, 1 ml pequena, ele mata um homem em segundos. Em segundos, vamos dizer assim. Obrigado, pastor, por ter me ajudado. Meu Deus, em segundos, 1 miligrama mata Isso. Em segundos. E eu pude ver o meu primeiro livramento de Deus. Como foi? Conta pra gente. Esse primeiro livramento, que quando ele colocou os venenos lá dentro do mel que estava aberto, tinha muito mel ali, para matar as abelhas. Porque ele desencontrou meu irmão, né? Me procurou, achou que eu não estava lá, foi para casa, né? E aí eu saí para outro lugar e saí justamente onde estava lá na divisa o mel, né? O mel, estava envenenado o mel. Isso, o mel envenenado, irmãos.
E ali peguei aquele mel, já tava ali, meu irmão. Eu amo mel. E aquele mel, irmão, chupei bastante mel, todo que tava lá com veneno. E foi aí um grande livramento que cumpriu a palavra de Deus, né? Que fala que aquele que crê em mim pisarão cobras, escorpiões, Se tocar em expulsarão algo demônios, né? E se tocar alguma coisa mortífera, não farão dano algum. Louvado seja o nome do Senhor que me deu a vida para estar aqui contando esse testemunho hoje. Assim, o senhor comeu mel envenenado e quando o senhor chegou em casa, como é que foi? O senhor não sabia que estava envenenado? Não, até então, tranquilo. Tomei água e cheguei em casa e a primeira coisa foi meu irmão, né? Meu irmão conhecido como Tata, né? Laurindo o nome dele. A primeira coisa que ele falou, ó, eu te procurei para avisar, não tocar naquele mel que tá envenenado. E eu falei, acabei de comer e comi bastante, viu? Falei brincando, ele ficou em pânico assim, falei, meu Deus, colocou a mão na cabeça, me lembro como hoje. E minha mãe ouviu também, então foi aquele desespero, né? Tremendo de perder o filho caçula que sou eu. Mas eu me afirmei nessa santa palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, queridos irmãos, não deixou nenhuma sequela, nenhum dano no meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Andamos em torno de 4 quilômetros. E eu numa reta, assim, irmão, de repente um carro em alta velocidade, vindo em sentido ao contrário. E eu de moto, eu vi de longe, falei, nossa, aquele carro tá muito estranho, né? Fazendo umas curvas assim, o cara tava bêbado, né? Tinha bebido lá na feira e veio com um carro em alta velocidade. E ali, meu irmão, eu vim bem para a direita para sair já do que eu vi ali a da morte. Reta dele. Mas não teve jeito, irmão. O carro Meu virou para um lado, rodou para o outro e a última rodada que ele deu pegou a gente aqui de frente. Era próximo de uma escola, tinha uma escola bem assim mais na frente. E no impacto eu voei alto, né? Segundo o que me contaram, tinha algumas pessoas e falou, o menino morreu, que eu voei bem alto e caí longe. A moto não ficou só o motor, o bolo, assim, tudo amassado. Meu Deus do céu. Então a gente recebeu esse impacto muito grande, eu estava de calça. O senhor e seu pai. Bateu, colidiu de frente mesmo. Ele invadiu a contramão, né, alcoolizado. E ali, meus irmãos, foi o segundo livramento. Porque eu só lembro de quando veio o carro, depois... O senhor apagou na hora do... entendeu? Não vi mais ali, entendeu? Eu fui para o mundo espiritual, a qual eu falei com Deus em pensamento. Meu Jesus. E falei, Deus, pode me levar agora. Eu estou pronto, mas o meu pai, ele não está pronto ainda. Me leva, Senhor, não leva ele não. E a voz falou assim, não é chegada a tua hora ainda. Tu ainda tem muitas vidas que você vai visitar. Muitas obras eu tenho a fazer na tua vida, através da tua vida. E agora eu te dou o sopro de vida. Só falou assim. E aí, meu irmão, eu voltei assim pro corpo. O senhor voltou? Eu voltei assim, pastor João. Foi muito rápido essa experiência. Voltei, só me lembro que eu estava falando com Deus. E aí quando eu voltei, eu abri o olho, não sentia mais as pernas. Estava deitado, só levantei a cabeça assim e olhei e vi aquela cena a qual, querido irmão, me quebrou inteiro. E eu chorei, eu falei novamente, Deus, não leva o meu pai agora, ele ainda não se converteu diante da tua presença. Aleluia. E chegou muita gente chegava para olhar a situação, outros desmaiava. Porque a fratura no meu pai foi exposta. Meu Jesus. Assim ficou o osso branquinho assim fora da pele. Daqui da cintura, amados ouvintes que estão ouvindo, para cá. Para baixo. Esmagou totalmente. Portanto, ele ainda estava consciente. Meu Deus. Eu ouvi quando ele disse ainda, olha o meu filho. Ele está ali, ajuda o meu filho, socorre ele. Mesmo na situação que ele estava. Ele pediu para mim socorrer. Mas, irmão, a situação foi... Meu irmão foi... Nos levaram ali às pressas ali. Uma pessoa ali socorreu. Né? O Theo, me lembro como hoje, ele tem um restaurante lá em Pernambuco. Né? Eu agradeço
Toda vez eu vou lá e almoço lá no restaurante dele. Ele tem uma deficiência com a perna só, ele foi bem ágil e conseguiu ali. Resgatar Um foi ele, eu não me lembro quem foi que me levou, mas eu lembro que foi ele conseguiu levar o meu pai. E eu vi a mão de Deus operar ali naquele hospital. E ele teve que levar para outro local. E eu lembro que o médico falou, e esse estava na frente, imagino que... atendeu meu pai primeiro. Imagino que está na frente, que no caso era eu que estava guiando a moto. Né? E ali rápido tiraram, até hoje eu tenho na minha mãe os que foi tirado. Os laudos. O laudo e o aqui das minhas O pernas. raio-x, o exame? E aí, quando tira o exame, ele olha e vê a situação do meu pai e eu não acreditaram. Não trincou um osso sequer. Aleluia. Porque antes... Não quebrou nada naquela queda. Antes, pastor, antes de ele me levar na maca para tirar os raio-x do corpo, não sei como, não conhecia essa mulher, entrou uma profeta lá. Entrou lá, não sei como ela conseguiu. No hospital. Tava minha mãe chorando quando eu vi eu lá, né, na maca, né? Chorando, e entrou essa pessoa que eu não sei, nem lembro quem que era. Sei que eu lembro que ela profetizou e falou assim, a mesma voz: ei, servo meu, eu sou aquele que falou contigo quando tu estava caído. O mesmo Deus que te livrou da morte lá é o Deus que te levanta. Tu entraste aqui de cadeira de roda, mas ainda hoje você vai sair daqui andando dentro desse hospital. Aleluia. Estou emocionado aqui, vocês que não entendem, a gente fala até em outras línguas, porque eu me lembro como agora eu vivenciei agora o momento, e eu chorando e falando em mistério com Deus, falando em línguas, e vi Deus tocando no meu corpo. Eu falei: Deus, como que eu vou pregar o teu evangelho? Eu não posso andar, minhas pernas não sinto. E através dessa profeta que ela falou, irmão, eu recebi um milagre ali dentro do hospital. Não quebrou nenhum osso. E aí ele tirou, mas como? É impossível. Olhou, irmão, não trincou um osso do meu corpo. Isso tem, né, como provar o que eu estou falando, para você ver o tamanho do amor, o amor de Deus. E quando ele tem a obra na vida do homem, da mulher, Deus, ele não desiste de ninguém. Se você simplesmente acreditar, confiar em Deus, ele faz realizar o desejo do seu coração. Eu estava pronto, pastor. Eu sabia que eu estaria com o Senhor. Eu falei muitas vezes: Senhor, não leva ainda. Converte primeiro. Converte ele, Senhor. E ele era tão alcoólico, irmão, que levaram para outro, não deu conta. A Santa Maria não teve como fazer a cirurgia lá, que é uma cidade pequena. Transferiu para Petrolina, que é já a divisa com a Bahia. E começaram aquela luta. Ali cirurgia, em cima de cirurgia. Tá? E a perna infeccionava, subia, estava subindo a infecção, ainda cortaram ainda a perna, mas como já foi uma fratura que até o baço furou aqui, então a infecção já estava ali alastrada. E eu pude ir durante esses, em torno de 50 e poucos dias, mais ou menos, se não foge a memória, ele ficou vivo. Eu pude dar banho nele, trocar ele, falar do amor de Deus, pregar para ele. O tempo inteiro, o nome do hospital é Trauma. Então, irmão, ali era um trauma realmente. Pessoas gritavam, acordavam, não tinha mais a perna. Meu Deus. Então eu fazia visita ali, dentro daquele hospital, e eu falei: meu Deus, pessoas, irmãos, sofrendo lá, até pessoas sem família lá. E eu ali tentando ajudar de alguma forma, irmão. Fiquei até levando a palavra de Deus. Um pouco traumatizado eu fiquei, irmão, porque a situação era pessoas gritando. E meu pai ali, eu todo dia ali orando, lendo a palavra de Deus para ele. Aí cada um ficava um pouco dos filhos, né? Eu fiquei, se eu não me engano, meu Deus me ajude, eu não sei se eu fiquei 3 dias ou 2. Eu fiquei alguns dias lá com ele, né? Cuidando dele. E ele estava mudado totalmente, a pele mudou totalmente. O semblante era outro. Então deu até abstinência nele, ele tentou arrancar os ferros, devido ao álcool que ele bebia. Né? O meu tio, o tio Jô, na Jocilândia de Petrolina, pôde estar lá ajudando também. E nesse termo tudo, né, Deus sabia que se ele voltasse,
realmente ele não ia ficar na presença de Deus. E Deus o acolheu e se converteu ali. Ele se converteu através da sua vida? Se converteu no hospital. E como é que foi o apelo ali? Esse eu não estava, esse foi outros tios meus que ali fizeram ali o apelo junto com ele. E ele ali partiu ali, né? Na presença de Deus, com certeza. Então, cumpriu, né? Eu pedi para Deus e ali ele teve que parar pela dor, lembra da profecia? Uhum. Então, você que está no mundo, devido a toda a pandemia que está aí na sua casa, eu falo para você, volta para a presença de Deus. Não venha para a igreja pela dor, porque é difícil. Às vezes você volta numa cadeira de roda, às vezes você volta debilitado. Então venha, ouça esse testemunho e volte para o caminho de Deus, pelo amor, quando Ele te chama.